Olá, seja bem-vindo ao Histórias do Meu Bairro, um programa que é um pouco de todos nós. Hoje você vai conhecer o Jardim Esplanada, que fica na região central de São José dos Campos, um bairro de vanguarda, elegante e muito acolhedor, que une desenvolvimento e qualidade de vida num só lugar. E quem vai nos apresentar o Jardim Esplanada é o engenheiro Ciro Bondezan, morador desde 1956, que nos traz outros olhares, além das comodidades de residir em um bairro de classe média alta. Depois, a gente faz uma parada para um bate-papo muito agradável com a Renata Lera, dona de um empório na Avenida Anchieta, atualmente um animado ponto de encontro do bairro. Como muitos bairros em São José dos Campos, o Jardim Esplanada também era uma fazenda, que foi desmembrada e depois loteada. A família Martins era dona de uma extensa área na região. Aqui era uma fazenda de eucalipto. O Esplanada é constituído do Nova América, do Jardim Europa e do Esplanada propriamente dito. A história é a seguinte: em 1948, eu estudava em Eugênio de Melo. E o meu tio apareceu num sábado de manhã de Taunozinho, o Altino Bondezan apareceu no sábado de manhã e falou assim: olha, vamos lá em São José que você vai comprar um lote num loteamento que saiu lá. Então meu pai e minha mãe vieram junto do carro, chegamos aqui e compramos o lote. E quem comprou os terrenos eram os presidentes das fábricas, por exemplo, da Ródia, da Ericsson, os advogados da cidade, médicos e tudo mais. Tal. Então, e aqui os professores e engenheiros também compraram essa rua, que é a Rua Fernão Dias. Depois foi vendido rapidamente, até à tarde estava vendida a Pascoal Moreira e a Raposo Tavares de lá, tudo vendido. E eu acho que não deu 10 horas de venda, vendeu tudo. Depois do sucesso nas vendas, ainda tinha muita gente querendo comprar lotes. Então, a família Martins tratou logo de estruturar o bairro. Que eles eram donos dessa parte aqui de todo o Banhado. O Banhado, toda aquela região lá era tudo do Sinésio Martins. Então aqui era uma fazenda, antes era uma fazenda por aqui. Daí o que aconteceu? Ele falou assim: não, precisamos fazer um bairro, um outro bairro para fazer um outro loteamento que deu dinheiro, etc. Então, vamos fazer um outro loteamento. Daí saiu o Esplanada propriamente dito. Os Martins doaram um lote que hoje é uma das praças mais bonitas da cidade, a Sinésio Martins, e assim tiveram uma importante participação no desenvolvimento do Jardim Esplanada e da própria cidade. E os professores do ITA viram a necessidade de uma escola técnica. Não existia escola técnica no interior de São Paulo. Parece que existia uma lá em São Bernardo, São Caetano e tal, mas não tinha escola técnica. Então foi forçado a formar uma escola técnica. Então eles deram a escola técnica Everardo Passos, foi dada para o município de São José dos Campos. Eles fizeram a doação daquela quadra inteirinha para a escola técnica Everardo Passos. E falaram: vou fazer uma coisa importante. O que é? Uma avenida com 2 pistas, a Rio Branco. Foi a primeira, o pessoal saía de outros lugares para vir ver uma avenida com 2 pistas na cidade de São José dos Campos. Ciro fala que todo bairro tem que ter igreja, é uma referência histórica. Então, na década de 50, foi fundada a Capela Nossa Senhora de Fátima, que uniu os moradores daquela época. O pessoal todo trabalhava junto e se fazia o quê? Se fazia o terço na casa de cada um e se levava a santa para ficar na casa de cada um no dia que ia ter. E a população ia de uma casa para outra, e assim ia dando assim. Essa religiosidade que existia no bairro trouxe na época uma união entre o pessoal. Hoje já não existe mais essa reunião, o pessoal não se conhece muito, mas continua o pessoal prestigiando a igreja. É muito interessante ver esse prestigiamento da igreja em si.
Hoje a capela é disputadíssima para a realização de casamentos, mas a missa e a procissão da festa da Nossa Senhora de Fátima continuam a ser uma tradição que reúne centenas de cristãos todo ano. Inclusive, a festa da padroeira conta também com outra tradição lusitana, a venda do delicioso bolinho de bacalhau. Nós tínhamos a festa era muito grande, vinha gente de tudo quanto é lugar, sabe? Vinha bastante gente, a procissão saía lá de São Dimas e vinha até aqui, a procissão no dia 13. Mas tinha a semana toda de festas, 2 semanas todas de festa, e tinha o famoso bolinho de bacalhau, que não era em qualquer lugar que você encontrava um bolinho de bacalhau feito como era feito aqui pelos portugueses da região aqui. A minha mãe passava um mês coletando ovos para fazer os bolinhos, para fazer os pastéis e as coisas Mas tinha de tudo, mas o principal era o bolinho de bacalhau. Formava aquelas filas enormes, quilométricas, e o pessoal chegava, quero 20, quero 10, quero 15 bolinhos, e levava o bolinho para casa. No próximo bloco, o Ciro vai contar uma história emocionante de quando o arquiteto Oscar Niemeyer avistou o banhado. Fica com a gente! O Jardim Esplanada é um dos bairros mais arborizados da cidade. Praças bem cuidadas, belíssimas casas, serviços de alta qualidade e o urbanismo em total harmonia. O Ciro, aos poucos, vai nos desvendar a verdadeira vocação do bairro. Também foi uma das primeiras regiões que foi asfaltada na cidade, porque o pessoal tinha poder aquisitivo, então tornou um bairro muito bonito. Que é muito interessante você ver isso daí. A mudança de paradigma das construções, quando você percebe a evolução da arquitetura de São José nas casas que tem aqui. Você sabia que o famoso arquiteto Oscar Niemeyer já esteve em São José dos Campos? Ele projetou parte dos prédios do DCTA, na época Centro Técnico Aeroespacial, o CTA, e do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Posteriormente, Niemeyer foi convidado para apreciar a vista do banhado ali do Mirante, e é o Ciro que vai nos contar essa incrível história. Existem várias explicações, mas a explicação principal quem deu foi Niemeyer. Uma ocasião, o Joaquim Bevilacqua chamou o Niemeyer para cá e falou assim: Niemeyer, o que nós devemos fazer com esse banhado? Isso daí é uma coisa bonita, nós devemos fazer uma Disneylândia, uma coisa, o que nós devemos fazer? Daí levaram ele, pararam ali onde é o Miradouro. E eles ficaram do lado esquerdo daqui e ele foi lá na frente, ficou lá na frente, 20 minutos olhando. Até me emociona isso aí. E chegaram e perguntaram, o que nós devemos fazer com isso daí? Ele falou assim, o que a natureza demorou milhões de anos para fazer, vocês vão estragar. Então isso daí é uma coisa muito importante, é a vista do banhado. Essa vista do banhado encantava todo mundo. Tanto é que hoje você passa de sábado e domingo, tem carro de tudo quanto é lugar, sentado ali vendo o pôr do sol. Além do banhado, o Jardim Esplanada também aparece como um dos bairros mais arborizados da cidade. Por volta da década de 20, na fase sanatorial de São José, a região era referência no tratamento da tuberculose, devido ao clima de meia altitude e à reconhecida pureza de seus ares. Que a saúde do povo é uma região muito arborizada, é a região mais arborizada de São José dos Campos.
E a árvore traz uma respiração melhor para as pessoas, fazendo com que a parte de saúde é muito boa. Então, os sanatórios funcionavam nessa região aqui. O ESCA era no Parque Santos Dumont, o Vicentino Aranha aqui no Vicentino Aranha, o Sanatório Adhemar de Barros era ali perto. Tudo era nessa região, por quê? Porque era uma região arborizada, era uma região cheia de árvores, cheia de vegetação, calma, tranquila, sossegada, e era assim que funcionava. Desde 2000, o bairro passou a ter mais áreas comerciais. A Avenida Anchieta se consolidou como um ponto de encontro de ótimos bares, restaurantes e as mais belas paisagens, como o pôr do sol. Hoje é um bairro tranquilo, todo mundo vem aqui, a quantidade de gente que vem de outras cidades aqui na Avenida Anchieta é demais. O Jardim Esplanada se mantém como um refúgio, um lugar de respiro para a cidade inteira. A gente se encontra na hora os moradores antigos daqui, a gente se encontra na hora que está andando, que está fazendo um footing aí, a gente se encontra. Oi, como é que vai? Tudo bem? Dá uma conversadinha rápida e continua andando. Porque as belezas naturais são tão grandes que você não consegue ficar sem olhar os passarinhos andando, a névoa, ou o pôr do sol, ou o levantar do sol. A vista é tão bonita que você fica contemplando, é um lugar de contemplação. Daqui a pouco vamos dar uma volta na movimentada Avenida Anchieta. Não saia daí. Agora a gente vai fazer uma parada para conversar com a Renata Lera, que é dona do empório aqui no Jardim Esplanada, e a gente vai saber um pouco mais sobre a Avenida Anchieta e seus pontos de encontro. Renata, há quanto tempo você está aqui na Esplanada? Eu estou aqui, Renata, há 8 anos, mas aqui já existe desde 2008 e era de uma amiga, ela resolveu vender, daí eu já estava também meio cansada da minha área e resolvi comprar aqui. Então eu própria estou aqui há 8 anos. E o público é mais do bairro, vem de fora, como é que é? Ah, tem de tudo aqui. Eu digo que o Anchieta virou uma grande família. Aqui na Anchieta Esplanada. Eu, como cresci aqui em São José, apesar de ser paulistana, vim para cá com 6 anos, mas estudei em escolas aqui, então da minha geração tem muita gente que frequenta aqui, tem muitos amigos. É só ser uma grande família, como eu disse. Perto tem restaurante, tem lanchonete, tem café, tem uma galeria de arte. Como é que é a relação com esse pessoal? Eu fui a primeira aqui da rua, né? Nesse lance de entretenimento de bar, né? Mas já existia o açougue, já existia a quitanda, já existia a padaria Esplanada, enfim. Mas para mim eu acho ótimo ter um monte de barzinhos agora aqui na rua. Então cada um tem o seu segmento. Fica bem animado, né? Virou uma rua animadinha. E Renata, e a gente sabe que a Avenida Anchieta está virando uma referência para outras pessoas de outros bairros também virem se divertir, né? Tem o ponto ali do Mirante, que tem os bares e restaurantes. E aqui, como é que foi esse boom para você? Assim, que deu uma aumentada de público, não deu? Deu, mas eu acho que isso é bom para todo mundo. Antigamente, se você olhasse a Avenida Anchieta, ela ia e via, ela era duas mãos, né? Uma que ia, outra que vinha, era o famoso pôr do sol de São José, mas eu acho que agora só tende a melhorar, porque um puxa o outro. Então você às vezes vai num restaurante que você viu e você nunca foi no do lado, então você acaba voltando para ir ao lado. Então acho que tem público para todo mundo. Renata, já que você está aqui há tanto tempo, conta algum fato, alguma coisa que te marcou durante esse período aqui no Empório. Um fato que me marcou muito foi quando vários amigos que venham aqui falaram, vamos fazer um carnaval. Aí eu falei, não, mas aí a gente falou com um amigo nosso, que é músico, o Peleco, né? Daí no primeiro ano ele veio e eu estava aqui dentro e não tinha noção do que ia ser aquilo. Quando eu saí lá fora, eu falei, não, alguma coisa está errada, eu não chamei tudo isso de gente. Nossa, era um mundo de gente.
Daí no ano seguinte a gente resolveu fazer o carnaval. Aí a gente fez os abadás, as camisetas, foi super gostoso, se não tivesse chovido. A chuva foi tão forte que a gente teve que desligar o som, o toldo da frente caiu. Nossa. Enfim, não machucou quase, caiu só na cabeça de duas pessoas, mas graças a Deus não feriu nem nada. Mas foi uma coisa que me marcou muito, porque era para ser um mega evento, um carnaval super gostoso de rua, porque a gente conseguiu na prefeitura fechar essa ruazinha da lateral. Então, a Urbã, a prefeitura foi espetacular, fechou, foi tudo perfeito, se não fosse a chuva. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito aqui, nesses 8 anos que eu... Ver a quantidade de pessoas, nesses 8 anos que eu fiquei, e realmente foi antes da pandemia, onde todo mundo se abraçava, todo mundo brincava. E, de repente, a pandemia chegou e você não podia fazer mais nada, né? Então, foi uma fase que me marcou demais. Renata Lera conta que o agito no Esplanada não se trata apenas de badalação. O clima é de reunião de amigos e familiares, quase como uma extensão do quintal da nossa casa. Renata, conta pra gente como é que é o ritual de final de semana, da passagem aqui no Jardim Esplanada. Aqui no pedaço aqui da onde eu tô, aqui na Anchieta, de novo, uma grande família. A pessoa vem, vai no açougue, depois ela vai na quitanda, depois ela vai na padaria, depois ela passa aqui, toma uma cervejinha, ou ela vai andando para outros bares aqui da frente, enfim. Todo mundo se cumprimentando, todo mundo se conhece aqui. Então, virou-se um sábado e domingo, virou um dia de encontros. De encontros, isso mesmo. Legal. O Histórias do Meu Bairro fica por aqui. Você pode rever este programa e acompanhar toda a nossa programação pelo YouTube da TV Câmara. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima parada.